Tá pensando em juntar dinheiro pra viajar e não faz a menor ideia de como? Você tá no vídeo certo. Hoje a gente vai te ensinar como guardar o dinheiro suficiente para realizar o seu sonho em um ano. Sem mágica, sem truque. Aqui você não vai gastar comprando curso, você vai economizar com apenas R$ 5 por dia. Quer saber como? Vem com a gente! E seja muito bem-vindo ao canal. O meu nome é Matias Eu sou a Bruna. e hoje a gente está fazendo um vídeo muito especial. Nesse vídeo aqui a gente vai ensinar você a realizar teu sonho a sair do Brasil em um ano. Muita gente cobra por esse conteúdo aí na internet. E aqui você tem tudo completamente de graça, sem pegadinha nenhuma. Vamos lá então. A gente é economista? Não, A gente é coach de viagem? também não. A gente é coach de finanças? Não. Então, que propriedade a gente tem para falar de finanças? A gente mora fora do Brasil já faz 10 anos. Quando a gente saiu do Brasil, a gente não tinha dinheiro algum, a gente não tinha dinheiro guardado. A gente então precisou achar uma forma de guardar dinheiro ainda no Brasil e já no exterior para a gente conseguir estar onde a gente está hoje. É uma forma validada que a gente colocou em prática e deu muito certo com a gente, então é algo que realmente funciona. É um método que não tem data de validade, serve para hoje, daqui 5 anos, daqui 6 anos, não importa. Se você seguir o que a gente vai falar, você vai conseguir guardar dinheiro. E o melhor de tudo é que é sem fórmula mirabolante, sem mágica, sem nenhuma pegadinha, e é uma forma que se adequa bem à realidade da maioria de nós brasileiros. Mas é claro que, para esse vídeo, a gente assume que você tenha alguma forma de renda. Seja CLT, seja MEI, pensão, mesada, não importa. Mas não tem como fazer mágica. Se você não tem uma forma de renda, a gente não tem o que guardar, então de nada adianta. A gente então vai te ensinar a sair do Brasil em um ano. Porém, atenção, tudo vai depender também de qual é o seu destino. Isso porque, se você estiver pensando em ir para a Irlanda como estudante, você vai ter que guardar muito mais dinheiro do que se, por exemplo, a tua ideia é ir para Portugal como turista e tentar arrumar um emprego por lá. Agora, se tua ideia é ir, por exemplo, para Malta, você vai gastar muito mais do que ir para Portugal, porque a passagem é mais cara, o custo de vida é um pouco mais caro. Então, assim, tudo vai depender, obviamente, do teu destino. Então, a gente vai ensinar o básico, que é comprar a passagem, documentos como o passaporte, seguro viagem e também como você vai fazer a tua reserva de segurança. Mas o tempo vai depender do seu plano e do seu esforço também. Se você ainda não sabe bem para qual país você quer ir, a gente está pensando em criar um vídeo sobre como utilizar a inteligência artificial para otimizar a escolha do seu país. Se esse assunto te interessa, você acha interessante, deixa aqui nos comentários pra gente, porque se a gente tiver um grande número de pessoas interessadas, nesse assunto, a gente faz esse vídeo para vocês. Bom, então a gente vai começar com uma pergunta-chave, que é quanto você vale? Quando a gente diz quanto você vale, a gente quer saber exatamente qual que é o seu gasto por mês. E a gente está falando de centavo por centavo que você gasta. É impressionante quantas pessoas não sabem responder essa pergunta. Muita gente não tem noção do valor exato que ela gasta por mês. E para você saber ao certo qual que é o seu gasto mensal, você tem que saber tudo que você compra, até aquele chiclete que você compra no intervalo do trabalho. Então, para começar esse primeiro passo, a gente precisa criar uma tabela. Você vai criar uma tabela, seja no celular, seja no computador, seja à mão no papel, não importa. Não ter muito conhecimento de informática, tecnologia, não é desculpa para não fazer essa tabela. E nela você vai anotar, durante uma semana, cada centavo que você gastou. Como a Bruna disse, até mesmo aquele chiclete que parece sem muita importância, até ele você vai anotar nessa tabelinha. Depois de montar a tabela, você vai então dar nome ao seu dinheiro. Como assim? O que é isso, dar nome pro dinheiro? Uma vez eu vi em um vídeo uma mulher falando o seguinte: 10 mil reais sem nome não tem valor algum. É engraçado pensar nisso, né? Como 10 mil reais não tem valor algum? E é verdade. Pensa que você tem na sua conta hoje 10 mil reais, sem nenhum propósito, sem nenhum objetivo. Você então quer ir ao mercado, gasta lá 1.000, você quer sair à noite, gasta lá seus 500, 600 em um bar com bebida, balada. Você está só gastando um dinheiro que está lá, é só dinheiro. Agora, se o seu dinheiro tem nome, a coisa muda completamente.
olha só, se o teu sonho é viajar, vamos então dar nome a esses 10 mil reais. A partir de agora, ele se chama Meu Sonho, Minha Viagem. Quando você pensar em gastar esse dinheiro, você vai pensar 2 vezes antes de gastar, porque agora esse dinheiro ele tem um objetivo, ele tem um propósito. Então, se é o teu sonho viajar, o nome do seu dinheiro a partir de agora vai ser viagem. Se é um sonho, esse dinheiro vai se chamar sonho. Se é um casamento, ele vai se chamar casamento. Se é um carro novo, ele vai se chamar um carro novo. Mas a partir de agora, todo o dinheiro que a gente vai guardar, ele vai passar a ter um nome. Tira um minutinho para pensar qual vai ser o nome do seu dinheiro. Agora a gente vai passar por uma parte extremamente importante, mas o melhor tá no final. Então continua assistindo, porque senão nada vai fazer sentido. Fica aqui com a gente. Uma vez que você já tem a tabela pronta com todos os seus gastos, a gente vai ter que tirar R$ 5 por dia. Não importa como. Sabe aquele café com pão de queijo que você toma no intervalo do trabalho? Ele não é necessário. Esses R$ 5 são muito importantes agora, nesse momento. Então, corta esse gasto desnecessário, guarda esses R$ 5, deixa aí de lado, você vai entender. Beleza, agora então você tirou esses R$ 5, mas o que você vai fazer com ele? Afinal, tem aquele ditado, dinheiro parado é dinheiro morto, né? Exato. A gente tem que pegar esse dinheiro e fazer ele começar a trabalhar para você. O que isso significa? A gente vai investir esse dinheiro. Ai, mas eu não entendo de investimento, eu não tenho noção. Não precisa ser um expert, tem formas muito simples aí de investir e fazer esse dinheiro render. A gente vai te passar uma maneira simples e segura de investir o seu dinheiro. Mas veja, isso é uma recomendação. Eu particularmente prefiro que você estude, aprenda sobre RDB, fundos imobiliários, ações, bolsa de valores, cripto, não importa, mas isso vai servir para você no futuro. Hoje a gente vai falar do RDB dos bancos mais populares aí. Sofisa, Nubank, Banco Inter, Mercado Pago, enfim, todos esses bancos, eles trabalham com RDB bem parecidos. Então, eu vou te dar a base, eu vou explicar o que a gente vai fazer e você então escolhe com qual banco trabalhar ou com aquele que você já usa, já naturalmente utiliza. Vamos lá, eu vou tentar usar o menos possível de termo técnico, até porque você não precisa entender isso agora, tá? Depois, acabou esse vídeo, se quiser ir atrás para entender tudo que eu vou falar aqui, tudo bem. O mais importante é saber o que você vai fazer e o quanto isso pode render. A gente vai falar então do RDB, o Recibo de Depósito Bancário. Esse RDB, ele é um tipo de investimento que, a grosso modo, você pega teu dinheirinho e você empresta para o banco. O banco, então, te paga juros por esse empréstimo. Simples assim. Como esse tal desse RDB funciona? Você vai deixar o teu dinheiro lá investidinho, numa caixinha, como é o caso do Nubank. Vai depositar todo mês ou todo dia um determinado X e ele vai render um pouquinho todos os dias. O RDB, ele se baseia a partir do CDI. Mais outro código. Deixa pra lá. O CDI, ele tá atrelado diretamente à taxa Selic. Mais um nome estranho. Deixa pra lá. Essa taxa Selic é ela que baseia o valor do empréstimo, o valor dos financiamentos. Quanto mais alto, mais dinheiro a gente ganha. Hoje, ela tá em 13,25%. Tá num valor muito bom pra gente. Não tá para aqueles que fazem empréstimo, para aqueles que fazem financiamento. Por quê? Porque tá alto. E a tendência agora para 2025 é subir ainda mais. Tá, mas como que eu faço para saber qual que é o valor da taxa Selic hoje? Muito simples. Você vai entrar no Google, vai digitar taxa Selic hoje. Vários sites vão aparecer, dê preferência ao site do Banco Central, bcb.com.br, simples assim, e lá você consegue ver o quanto que está a taxa Selic. A taxa Selic, ela não fica por muito tempo no mesmo valor, como por exemplo 6 meses, 1 ano. De pouco em pouco tempo, um grupo se reúne, eles reavaliam e aí sobem ou descem. As projeções para 2025 chegam até 15%, o que pra gente é sensacional. E o tal do CDI? O tal do CDI é o que importa de fato pra gente, porque o RDB, ele tá atrelado à taxa CDI. O CDI, ele é sempre 10 décimos menor do que a taxa Selic. Então, continha básica. Se a taxa Selic está em 13,25, o CDI está em 13,15. O que isso significa? Que, emprestando nosso dinheiro para o banco, num sistema RDB, a gente então tem 13,15% de lucro ao ano. Então, basicamente é o seguinte, vocês lembram que a Bruna falou que você tinha que guardar R$ 5 por dia, certo?
Se deixar esse dinheiro guardado debaixo do colchão, o que acontece? R$ 5 hoje, ele vai ser R$ 5 daqui 10 dias, daqui um mês, um ano, 10 anos. A inflação aumentando, teu dinheiro desvalorizando e tá lá, debaixo do colchão, sem sentido algum, só perdendo valor. Você vai pegar esses R$ 5 por dia, vai abrir uma caixinha do Nubank, ou do Banco Inter, ou da Sofisa, seja lá o banco que você quiser, e você vai começar a colocar esses R$ 5 todo dia lá. Como o nosso planejamento é de um ano, alguns meses terão 31 dias, alguns meses terão 30, de repente um fevereiro tem 28 ou 29, então o valor vai depender do mês que você tá. No entanto, vai ser sempre algo em torno de 150, 155, 150, 155. Parece muito, mas não é muito. Um chiclete que você deixa de comprar, um café que você deixa de comprar, pronto! Você consegue guardar esse dinheiro. E aqui a gente tem uma pegadinha. As pessoas se assustam muito quando fala de investimento, porque, eu vou pagar imposto e o banco vai roubar o meu dinheiro. Gente, todos os bancos, os principais bancos, todos eles são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. O que isso significa? Se por um acaso o banco quebrar, você tem direito até R$ 250 mil de devolução por instituição. Ou seja, se você já tem R$ 250 mil, eu acredito que você não vai estar nesse vídeo. Mas vamos supor que dê certo, você tenha 250 mil, você coloca 250 nesse banco. Ele quebra, o fundo garantidor te devolve esse dinheiro. Mas e se eu tiver 260? Perdeu 10. E se eu tiver 250 em um banco e 250 em outro? Não tem problema, é por instituição. Então pode ficar tranquilo, a gente não tá falando de milhões, a gente tá falando de pouquinho, então se porventura algum banco quebrar e você tá fazendo um investimento de RDB, você vai receber esse dinheiro de volta. Esse é o único risco, na verdade, que a gente tem fazendo esse investimento. Tá, mas e a questão dos impostos? Essa é uma ótima pergunta. Vamos começar com o IOF. O IOF para investimento em RDB, ele é regressivo. O que isso significa? De 1 a 30 dias, ele vai descendo progressivamente. Ficou confuso? É mais ou menos assim. O teu dinheiro no RDB, ele rende por dia. Então, de hoje para amanhã, ele já vai render um pequeno centavinho. De amanhã para depois de amanhã, mais um pequeno centavinho e assim sucessivamente. Então, como o IOF regressivo funciona nesse caso? Você colocou um dinheiro hoje, amanhã você quer tirar. Ele começa em 96%. Então, assim, deu 1 centavo de lucro de hoje para amanhã. 96% de 1 centavo, nada de nada. Mas ele vai descendo conforme os dias vão passando. Ele passa para 93, ele passa para 90, 80, 50, 30, 10, até chegar no último dia do mês, 30. A partir do 31º dia, você já não paga absolutamente nada para retirar esse dinheiro. E quando eu falo de IOF, ele se aplica só ao lucro, tá? Não significa que você colocou lá R$10, ele rendeu 10 centavos, e você quer tirar, você vai perder alguma coisa desses R$10. Não, não vai. Você pode tirar os seus R$10, você vai perder, pagar imposto, em cima do lucro, tá? É tudo em cima do lucro. O seu dinheiro que foi colocado lá, ele volta para você na íntegra. Sempre a gente vai falar em cima do lucro. Então essa parte ficou clara, né? Você vai ter que deixar o teu dinheiro lá pelo menos 31 dias para que você não pague o IOF. E não pagar imposto é maravilhoso, né? Então, acabou. Porém, o nosso plano é de 1 ano. Durante 1 ano você não vai mexer nesse dinheiro. Você não vai mexer no que você coloca, você não vai mexer no lucro. A gente vai deixar lá ele trabalhando pra gente. E o segundo imposto é o imposto de renda. Putz, imposto de renda, mas eu achei que eu fosse isento. Esse imposto de renda não tem absolutamente nada a ver com o quanto você ganha, aquele imposto de renda por salário. Esse imposto de renda é pela operação financeira e ele já é retido na fonte. O que isso significa? Quando você pega o seu dinheiro, automaticamente esse imposto já vai ser aplicado, tá? Você não tem que se preocupar com nada. E a boa notícia é, ele também é regressivo. E quais são os valores desse imposto? Se você tirar teu dinheiro até 180 dias, você paga 22,5%. É muito. Se você tirar de 181 a 360 dias, é 20%. Se você tirar de 361 até 720 dias, já passa para 17,5%. Se o teu plano for se estabilizar mais ainda para viajar, o que vai levar 3, 4 anos, aí você tá feito. Por quê? Acima de 720 dias, passa para
15%. Então, de 22,5% a gente passa para 15%. Porém, no nosso plano, que é em um ano, você então vai pagar 17,5%. E esse valor é em cima do Lucro. só do lucro, tá? Não tem problema. Você não vai perder o seu dinheiro. Você pode perder lucro. Você pode tirar de hoje para amanhã, pagar 96% de IOF, você pode perder 22,5% do imposto de renda. Problema seu. Porém, o dinheiro que você investiu, ele volta para você na íntegra, tá? Sem medo, sem pavor. É assim que funciona. Vamos falar mais um pouquinho de números então, bem rapidinho? Olha só, durante 6 meses, tá? 6 meses ininterruptos, a gente vai guardar R$ 5 por dia. Como eu disse antes, seja 5 por dia que você vai colocar lá na sua caixinha, ou o montante total de uma única vez, como você achar melhor. E aqui eu fiz uma projeção muito simples de, imaginando que um ano inteiro a Selic fique em 13,25, o quanto seu dinheiro vai render. Mas tem mais um ponto. Durante 6 meses, R$ 5. Esses 6 meses é uma espécie de adaptação. Quando que você já aprendeu a guardar o seu dinheiro, você já aprendeu a não jogar ele fora com besteira. A partir do 6º mês, vem o pulo do gato. Aí a gente vai começar de novo o processo. Você vai continuar guardando 5, mas vai guardar mais 5. E você já se programou para isso. Dá para fazer. E vamos ver nos números o que aconteceria? Até o 6º mês, você guardou R$ 905 mais ou menos, tá? Por que mais ou menos? Porque aqui eu tô colocando que no 2º mês fosse fevereiro, só 28 dias, ou seja, R$ 140. Então, R$ 905 mais ou menos. A partir do 7º mês, você começa a colocar 10. O valor final é 2.745 mais ou menos que você conseguiu guardar. Vamos colocar os lucros em cima? O lucro desses 12 meses, já descontando os impostos, já descontando o seu imposto de renda, tudo certinho, você ganhou R$ 297,80. Nossa, só isso? Só isso já paga o seu passaporte. Se o seu dinheiro tivesse parado lá embaixo do colchão, quanto ele valeria? Ele valeria só R$ 2.745. Agora ele já vale mais de R$ 3.000. Com esse dinheiro, o que você já consegue fazer? Como a gente prometeu, era a base. Com esse dinheiro você compra a sua passagem só de ida, você paga o seu passaporte, você paga o seu seguro viagem e ainda por cima mais uma outra pequena burocracia, como por exemplo até tirar a foto do seu passaporte. Logo, você já está, abre aspas, pronto para ir. Mas não é só. Agora tá faltando a reserva de segurança, porque você não vai chegar com uma mão na frente e outra atrás, não é? Ué, mas você falou passagem só de ida. A gente não tem que ter uma passagem de volta quando a gente vai sair do Brasil, quando a gente passar na imigração? Tem. Esse é um problema. Por quê? Primeiro de tudo, a gente vai assumir que você esteja querendo sair do Brasil para literalmente morar fora, sem data de retorno, tá? Porque se você estiver pensando em ir como estudante para ficar só um ano, aí, como a gente disse lá no começo do vídeo, você vai ter que fazer um plano muito maior. Vai ser muito mais caro, a passagem de ida e volta é bem mais cara, e aí, obviamente, ou você guarda mais dinheiro, pelo menos o dobro disso durante um ano, ou você faz esse processo por 2 anos, enfim, tudo vai depender do seu planejamento, do que você quer. A gente então está assumindo que, como uma ideia básica, você está indo para Portugal como turista para tentar arrumar um emprego lá, com passagem só de ida. Mas agora, você tem a obrigação de ter uma passagem de volta. Eu vou te dar 4 opções do que você pode fazer. Mas veja, essa é uma recomendação. Eu não tô falando para você fazer, eu tô dizendo o que pode ser feito, tá? E tudo isso pode trazer riscos. Então, veja bem, é por risco e conta que você vai escolher se você quer seguir por essa linha e qual dessas 4 opções é a que melhor funciona para você. A primeira opção é a passagem low cost, que seria você ter uma passagem não de volta para o Brasil, mas sim só uma passagem de saída do país que você está indo. Como, por exemplo, você está indo para Portugal, você consegue comprar uma passagem aí da Ryanair, às vezes por 10 euros de Portugal para a Espanha. Quais são os riscos de você embarcar só com essa passagem?
Dependendo da companhia aérea que você estiver saindo do Brasil, eles podem não aceitar. Eles podem exigir uma passagem de volta para o Brasil. Mas vamos supor que, beleza, você conseguiu embarcar só com ela. Chegando na imigração do país que você está indo, dependendo do humor do fiscal, ele pode também falar: não, porque essa passagem, você está saindo do país, mas você ainda vai estar na Europa. E ele pode te exigir uma passagem de saída da Europa. Tem gente que consegue, tá? Isso não é proibido, mas imigração é sempre uma caixinha de surpresa, né? Vai muito do humor da pessoa que está ali te atendendo no dia. A segunda opção, ela é a mais segura, porém ela é a mais cara. É a volta cancelada por conta própria. O que significa isso? Você vai comprar a passagem de volta 48 horas, 24 horas antes de você embarcar, antes de você sair do Brasil. Chegando no país, depois que você passou pela imigração, você pode então ligar na companhia aérea, fazer o cancelamento dessa passagem. Por que ela é mais cara? Porque depende da tarifa que você comprou. É claro que uma passagem simples de econômica, low fare, né, tarifa baixa, você não tem o direito ao cancelamento. E mesmo assim, às vezes você não tem o reembolso completo, você tem só um valor parcial. Mas ele é o mais seguro de todos, só que você vai gastar um pouco a mais. A terceira opção, ela é mais em conta, mas não é tão segura, que é a volta cancelada por agência. Tem agências de viagem que emitem isso para você. Você compra a sua passagem já de ida com a agência e 24 horas antes de você embarcar, a própria agência vai comprar a sua passagem de volta e você, depois de passar na imigração, liga, manda um WhatsApp para a agência e fala: ó, cheguei, tá tudo tranquilo. A agência então vai cancelar essa passagem e é problema deles, você não precisa pagar nada para a agência. Ela é um pouco mais arriscada, tem muitas agências por aí que fazem isso, algumas são verdadeiras, outras nem tanto. A gente já viu relatos de pessoas que se deram bem, como relatos de pessoas que se deram mal. Exato. Então, assim, a gente não vai fazer nenhuma recomendação. Se isso é algo que te interesse, vai pesquisar, tem bastante vídeo por aí, tem bastante grupo no Facebook, vai atrás. E a mais barata de todas, e também a menos segura, tem um site chamado Onward Ticket. A nota deles no Trustpilot é tipo um Reclame Aqui do Brasil. A nota deles é boa, então me parece ser um site assim verdadeiro. Você paga $16 mais ou menos. E eles emitem essa passagem para você e essa passagem depois ela é cancelada automaticamente. Então o seu único custo seria $16, mas é um site. Então talvez depois, se você precisar de um suporte, der algum problema, seja mais difícil você conseguir entrar em contato com eles. Veja então que você tem essas 4 possibilidades, tá? E se fosse eu hoje, eu tentaria a todo custo fazer a volta cancelada por mim mesmo. Se eu não tivesse o dinheiro, como a Bruna disse, é mais caro, tá? É bem mais caro. Eu arrumaria algum parente, algum amigo que me emprestasse um cartão de crédito. Eu faria então essa compra e, passando na imigração no determinado país, eu faria o cancelamento e tá tudo certo. Seria como eu faria. Agora, se você não tem essa possibilidade, como a gente mostrou, existem formas mais baratas. No entanto, todas elas, tá? Todas sempre tem um pequeno risco aí. Então, veja bem se é isso que você quer. Caso contrário, faça da forma correta. Compra a passagem de ida, volta, perca a passagem de volta, porque se a tua ideia é imigrar, você vai perder essa passagem de volta, mas você não vai ter nenhum problema. Agora, como eu disse, no nosso plano de 1 ano, não se encaixa a volta, senão a conta não fecha, e a gente vai precisar de mais tempo aí. Lembrando que esse negócio de ir com a passagem de volta e cancelar a passagem de volta, isso não é ilegal, tá? Você tem o direito de cancelar a passagem depois que você comprar. Então, guardando aqueles R$ 5 por dia, durante 6 meses, depois viram 10, lá no RDB, a gente sabe que a gente já juntou pouco mais de R$ 3.000, a gente já consegue pagar a passagem, o passaporte, o seguro-saúde e uma outra coisinha que sobre. Mas a gente não pode chegar no país sem nenhum dinheiro. Então agora é a hora da gente fazer a nossa reserva de segurança. Nesse ponto, você vai cancelar tudo o que você puder, tá? Você vai cancelar streaming, vai cancelar Netflix, vai cancelar Disney, Apple. Você vai cancelar uma assinatura de música que você tenha, um Spotify, não importa, um YouTube Premium. Você tem que salvar dinheiro.
Isso exige algum sacrifício, é lógico. Se fosse fácil, meu amigo, tava todo mundo fora, né? Mas não é assim. E se você virar pra mim e falar assim: "Ah, eu não consigo. Ah, eu não posso viver sem minha Netflix", ou "Eu não posso viver, sei lá, sem o meu Tinder", então o teu sonho não é tão grande assim, né? Se você não consegue se desapegar das suas assinaturas, de se abdicar de ir a um restaurante, sabe, economizar não indo a um cinema por 1 ano, olha, me desculpa. Então pode parar o vídeo aqui porque isso não é pra você. Aqui é sério, a partir de agora, tá? E isso funciona a partir do primeiro mês. A partir do primeiro mês você vai começar a guardar aqueles R$ 5 e você vai ver na sua tabelinha de gastos ali, ó, tudo que você pode parar de fazer. E isso inclui também diminuir o seu tempo de banho, coisas bestas que a gente não pensa, né? 5 minutinhos a menos de banho ao longo do mês todo são 150 minutos de banho que você economizou. Veja o que você economizou de eletricidade ou gás, água e todo esse dinheiro que sobrou. Por quê? Você vai comparar com a conta anterior. Esse dinheiro que sobrou, para onde que ele vai? Vai pra caixinha. Porque dinheiro parado é dinheiro morto. Então tudo que você conseguir economizar, vamos imaginar que você achou R$ 5 no chão. Você vai pegar esses R$ 5 e ele vai pra caixinha. E tem que ser assim. Todo dinheiro que entrar, ele vai ter que ir pra lá pra render e não ficar morto debaixo do seu colchão. Quando a gente chegou na Irlanda, 10 anos atrás, completamente sem dinheiro, na época a gente era estudante, a gente seguia uma dieta que a gente chamava era dieta do euro. O que que era isso? A gente ia ao mercado e a gente não comprava nada que fosse mais de €1. Tem muita coisa em supermercados aqui na Europa, você consegue se alimentar, macarrão, frutas, legumes, tem muita coisa que é menos de €1. Então, tudo que a gente via que era mais de €1, a gente falava: tá caro, não vamos comprar". A gente deixou de comer muita coisa que a gente gostava, a gente deixou de comprar muita coisa que a gente queria, mas a gente tinha um propósito maior, que era guardar dinheiro para a gente se manter, principalmente naquele começo, que a gente era completamente novo no país e não tinha emprego. Isso mostra o quê? Que exige sacrifício. Você tem que abrir mão de certas coisas, você tem que se esforçar, você tem que se abdicar de algumas coisas para chegar aonde você quer. Não é fácil, tá? Não vou dizer que é tudo mil maravilhas, mas você tem que pensar no seu propósito. Só que agora sim, a gente vai conseguir guardar muito dinheiro com tudo que a gente disse, assinaturas, besteiras, idas a restaurantes, enfim, você vai conseguir guardar muito dinheiro. Mas vai por mim, isso não vai ser o suficiente para você fazer uma boa reserva de segurança. A gente vai precisar de uma renda extra. O negócio é o seguinte, se o teu sonho é mesmo sair do Brasil, é morar fora, você precisa de uma reserva de segurança, tá? Por quê? O que mais a gente vê são pessoas que vão para Portugal, chegam lá com pouco dinheiro, já são barrados na imigração porque não tem como provar dinheiro, não tem como provar recurso, já de lá mesmo te mandam embora. Ou você até passa, só que você vai chegar, você não vai conseguir um lugar para dormir. Lá eles chegam a cobrar até 12 meses de caução, ou seja, de depósito, de pagamento antecipado da sua acomodação, caso você queira morar sozinho. Existe menos? É claro que existe de 1 mês, enfim, mas há essa possibilidade. E imagina você chega, o único lugar que você encontra é pra, sei lá, 3 meses e você não tem esse dinheiro. Você vai fazer o quê? Vai dormir na rua? Não. Então, você precisa de uma renda extra. E a possibilidade de renda extra, ela é infinita, tá? Você pode começar uma renda extra online, faz um registro no Hotmart e vai vender livro, vai vender infoproduto, seja afiliado da Amazon, vai vender os produtos da Amazon. Caso você não seja muito ligado com tecnologia, vai pro manual mesmo, faz 1 hora extra no trabalho, pega Uber, 4 horinhas depois do trabalho, seja marido de aluguel, fazendo pequenos concertos, enfim, você precisa de uma renda extra. Vende brigadeiro no trabalho, vende bolo no trabalho. Quem é que não gosta de comer um doce depois do almoço? Você mesmo comprava pão de queijo e café todo dia à tarde no trabalho. Então, assim, você tem que arrumar uma forma. Seja vendendo brigadeiro, você é boa em fazer unha, vai fazer unha das suas amigas. Então, assim, qualquer oportunidade que você tiver em fazer um dinheiro a mais é válida e é muito importante. Você tem que aproveitar essa oportunidade. E não vem me falar assim, eu tenho vergonha, eu vou vender docinho, eu vou fazer unha. Calma aí. Quer dizer então que você tem vergonha de fazer dinheiro
pra ir pra outro país, pra nesse país, de repente, você limpar banheiro e fazer um café? Ah, por favor. E você não tem que ter vergonha dos seus sonhos. Não importa o que os outros vão pensar, ninguém sabe o quão grande é o seu sonho. E você pode ter certeza que aquelas pessoas que talvez até deem risada de você estar fazendo um extra, quando estiverem bem fora do Brasil, elas vão vir atrás de você para perguntar: nossa, o que você fez? Como que você conseguiu? Então, deixa a vergonha de lado, não se importa com o julgamento dos outros e faça um dinheiro extra. Aí você vira e fala: ai, Matias, eu já trabalho 8 horas por dia, eu não tenho tempo. Ô, e quando você estava na faculdade, que você trabalhava o dia todo e precisava ainda estudar? Aí, tá, eu não fiz faculdade. Então, é a hora que você vai entender o que todo mundo passa quando faz faculdade. Você vai sim arrumar 3 horinhas, 4 horinhas por dia a mais para juntar esse dinheiro. E veja só, o quanto mais você se empenhar, mais tranquila vai ser a sua vida. Ai, mas eu consigo ir só com 100 euros pra Europa. Cara, não consegue. Tem gente que deu muita sorte? Tem. Mas a grande maioria passou muito perrengue. E é isso que você quer? Não vale a pena, durante um aninho só, você gastar mais 3, 4 horas de trabalho, se esforçar ali e pelo menos ir tranquilo? E lembrando, todo dinheiro que vier vai pro RDB. Seja da renda extra, seja uns 5 reais que você acha no chão, seja o que sobrou do seu salário, não importa. Dinheiro, tudo pro RDB. Outra coisa que vai te ajudar muito, começa a aplicar a regra dos 3 meses. Abre o seu armário. Eu tenho certeza que tem um monte de roupa, um monte de bolsa, um monte de sapato que você não usa faz muito tempo. E se você não usou nesses últimos 3 meses, vende, passa para frente. E isso não serve só para roupa. Eletrônico, eletrodoméstico, deve ter muita bugiganga aí na sua casa parada só acumulando pó. Então, leva para um brechó para vender, faz um bazar, faz uma rifa, não sei, não importa como. Passa para frente, vende. Aí você vai falar: ai, mas eu tenho esse videogame aqui que na época eu paguei 500 reais, eu vou vender ele por 100 hoje? Vai! Ele tá aí parado, são 100 reais a mais que vão te ajudar com a sua caixinha para sair do Brasil. E quando você sair do Brasil, você não vai levar esse videogame junto com você na mala. Ou não deveria. Ou não deveria, né? Então, passa pra frente, para de ficar acumulando coisa. Tem muita coisa aí que com certeza você consegue vender e fazer um dinheiro a mais com isso. Até porque, deixa eu te falar uma coisa. Se você tá pensando em ir nesse estilo que a gente tá imaginando, tá? Passagem só de ida pra Portugal, por exemplo. Cara, se você chegar com um malão desse tamanho aqui, mais mochila de costas e mais malinha de mão, você vai separado. Você vai pra salinha, vão querer te questionar, aí vai ser aquela dor de cabeça. E de repente, por mais que você tenha tudo, você tem dinheiro, você tem seguro, você tem passagem de volta, vai ser uma dor de cabeça. Eles não são obrigados a te aceitar, tá? Mesmo com o turista. Você não tem o direito de ser admitido. Não. Você tem a possibilidade de ser admitido. Então, assim, com quanto menos você for, com uma malinha só de mão, é melhor. Porque é muito mais fácil de você simplesmente passar despercebido junto com todo mundo, entendeu? O quanto menos você chamar a atenção, é melhor. E se tua ideia é mesmo ir embora, o que adianta você deixar guardado um monte de tralha, um monte de porcaria? Ai, se não der certo eu voltar. Aí você luta e consegue tudo de novo. Agora você já aprendeu como guardar dinheiro. Então, vamos supor, você foi pra Europa, deu tudo errado, você teve que voltar. Você não perdeu, muito pelo contrário, você ganhou experiência, você teve vivência no exterior, por mais que pouca, não importa. Quando você chegar, você já vai começar a adotar o sistema de guardar dinheiro e investimento e tudo mais, e você se ergue, ó, rapidão, entendeu? Então, começa a aplicar o desapego agora. Vende tudo que você não precisa. A regra dos 3 meses, não usou em 3 meses? Ó, passa pra frente. Outra ideia bem legal é cria rede social, cria um Instagram, um canal no YouTube, um TikTok, aonde você vai compartilhar com as pessoas a sua jornada, desde o primeiro dia até o seu embarque, quando você já estiver fora do Brasil. Por que isso? Isso vai te motivar
porque você vai estar ali mostrando para todo mundo o seu esforço, e isso vai te dar cada vez mais vontade de conseguir atingir a sua meta, para mostrar para os outros que deu certo. E aí nessa que você está com as redes sociais, como o Matias falou antes, vira um afiliado da Hotmart, da Amazon, do Booking.com, você vai ganhar dinheiro também ali, sem necessariamente estar pedindo dinheiro, é só as pessoas clicarem no seu link de afiliado, se elas comprarem o produto, você vai ganhar uma porcentagem. Eu vou dar uma dica para vocês, que tem gente que cobra por essa dica, e a gente vai falar aqui para vocês de graça. Você vai, por exemplo, entra na Hotmart, escolhe um livro sobre planta, tá? Um assunto aí qualquer. O que você vai fazer? Procura no Facebook grupos de plantas, de amantes de plantas, de cuidadores de planta, procura canais no YouTube, faz um comentário lá, deixa um post falando sobre o livro para as pessoas comprarem usando o seu link. Se você não quiser fazer um post, vai e manda ali um inbox direto para a pessoa, cria uma vaquinha, cria um Pix, porque se a pessoa não quiser comprar o livro, conta a sua história, fala que você está vendendo o livro porque você está guardando dinheiro para o seu sonho de morar fora do Brasil. Se a pessoa não quiser comprar o livro, talvez ela também não tenha todo o dinheiro para comprar o livro, mas ela pode se sensibilizar com a sua história e te ajudar com um valor menor. Não é vergonha alguma, você não está roubando, né? Você está vendendo, você está correndo atrás dos seus sonhos. Muita gente se sensibiliza, então assim, corre atrás. Não chega simplesmente falando, estou vendendo um livro, compre o meu livro. Não, explica o porquê que você está vendendo aquele livro ou aquele produto. E mais um detalhe, de repente, aqui no YouTube também, acha um vídeo sobre plantas, entra nos comentários, vai vendo o que o pessoal tá engajando e vai lá, de um em um, explica a tua história. Não tenta se passar, sabe, como uma pessoa fraudulenta, porque o que mais tem na internet é isso, né? Você coloca um post em qualquer lugar e de repente aparece um post aleatório embaixo, compra isso. Não, abre a sua história, o que a Bruna disse. Olha, meu nome é tal, eu tô tentando vender esse livro aqui, por quê? Eu tenho uma viagem marcada, eu quero mudar de vida, não sei o quê. É de uma plataforma real, é da Amazon ou é da Hotmart, mas utiliza aqui meu link, por favor. Se você não puder, não tem problema, obrigado, Deus te abençoe. Mas tá aqui o meu Pix, tá aqui a minha vaquinha que eu tô fazendo para tentar juntar o dinheiro. Eu tenho também um canal no YouTube, um canal no Instagram, sei lá, não importa. E com isso você vai sensibilizar alguém, entendeu? Com toda certeza. E agora a gente vai para a parte mais importante que a gente falou no começo do vídeo, a cereja do bolo, que foi a forma que a gente encontrou de se planejar financeiramente, economizar e ter total controle dos nossos gastos. E isso você vai levar para a vida toda. Vai por mim. Olha aqui a quantidade de tabelas que eu ainda tenho. Olha os anos, olha os anos. Então, eu ainda guardo isso daqui. Por quê? Se de repente eu preciso voltar e pensar, qual era o meu gasto lá em 2021? Eu tenho, eu sei com o que eu gastava. Então, você também vai fazer isso, vai por mim. A gente vai falar agora então da cereja do bolo, aquela dica que a gente falou lá no começo do vídeo, que a gente usou e usa até hoje, que é essencial para você ter controle dos seus gastos. Você vai criar uma tabela simples, tá? Onde você vai colocar o valor que você recebe e você vai descontar o valor dos seus gastos, ou seja, contas de luz, de internet, aluguel, e lembrando que nesse valor de gastos já está aí os R$ 5 e os R$ 10 que você vai tirar por dia. Então, o valor que você ganha menos esses gastos vai sobrar um valor. Vamos imaginar, para facilitar as contas, que vai sobrar R$ 1.000, tá? É só um exemplo. Desses R$ 1.000 que sobrou, você vai então tirar 10% que você vai deixar guardado, pode investir, tá? Para reserva de emergência, coisas que talvez aconteçam no dia a dia e aí você não precisa mexer na sua caixinha, que já tem um nome próprio, que é o seu sonho ou a sua viagem. Então, o que está sobrando para você? Você vai pegar R$ 900 e você vai dividir pela quantidade de dias. Faz ali nessa tabela 30 ou 31 linhas, dependendo de quantos dias tem o mês. Para facilitar as contas, vamos pegar um mês de 30. R$ 900 dividido por 30 dias, você tem R$ 30 por dia para gastar. É isso que você tem para viver, tá? Lembrando que o principal, que é a sua casa,
e as suas contas de consumo já estão fora. Esses R$ 30 é o que você vai ter para se alimentar, para talvez comprar o seu chiclete, que você sabe que você pode cortar. E aí você pode me falar, ai, tá bom, mas tem dia que eu vou ter que gastar mais que 30. O que você faz? Ah, você gastou 45, então você vai pegar esses R$ 15 a mais que você gastou nesse dia e vai descontar de algum outro dia. Ou dilui pelo restante dos dias do mês, se você achar melhor. Tem dia que você talvez gaste menos. Vamos supor que você gastou só R$ 20. Sobrou R$ 10 aquele dia. O que você vai fazer? Vai gastar com o que você quiser? Eba, vamos comemorar? Não. Pega esses R$ 10 que sobrou do dia e vai também para a caixinha do seu sonho, tá? Isso nos ajudou muito a ter noção dos nossos gastos, a ver com o que a gente estava gastando, fez a gente aprender a ter um maior controle, né, do que a gente está comprando, quanto a gente está gastando por dia, e a gente leva isso até hoje, né? Então, assim, essa é a dica de ouro. Isso vai te ajudar muito. Você ter controle dos seus gastos e você saber para onde está indo o seu dinheiro é essencial. E olha só, isso é saber o quanto você custa. É saber exatamente o quanto você tem para gastar por dia, é saber com o que você gasta, é ter um nome no seu dinheiro, saber para que ele tá lá, com o que você vai gastar. Tudo isso parece muita coisa? Não é, é simples. Como vocês viram, dá para fazer. Exige esforço, exige abrir mão de certas coisas, mas você tem que lembrar que tudo isso tem um propósito, tá? É simples, não é fácil. Vai muito do seu esforço e do seu empenho para realizar o seu sonho. Então é isso, gente. Tomara que vocês tenham gostado e que a gente tenha conseguido, mesmo que um pouquinho só, mas que a gente tenha conseguido ajudar vocês a chegar mais perto de alcançar o objetivo que é sair do Brasil. Se esse vídeo te ajudou, deixa aquele like aqui pra gente, ajuda muito e não te custa nada, é de graça. Coloca aqui nos comentários para onde você tem vontade de morar e compartilha com alguém. Vai que você tem algum amigo, algum parente que também quer morar fora e está aí meio perdido, sem saber como guardar dinheiro. Como a gente falou, essas dicas, elas valem para qualquer época do ano, para qualquer ano, né? É um negócio que você vai levar para a vida toda. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativa as notificações para não perder os nossos próximos vídeos e acompanhar por onde a gente vai estar aí pelo mundão. E a gente também sempre traz dica boa aí de viagem para vocês.